Dia 99, Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção ou mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado. O sacerdote examinará bem a parte da pele. Se os pelos daquele lugar do inchaço ficarem brancos e se a mancha parecer mais funda do que a pele normal, é sinal que é lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro, mas se a mancha branca não aparecer mais funda do que a pele sadia, e os pelos dali não estiverem brancos, então o sacerdote o isolará por 7 dias. Passados 7 dias, o sacerdote examinará a mancha. Se ele verificar que a doença na pele não se alterou, nem se espalhou, então o manterá isolado por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote fará novamente exame. Se a parte afetada diminuiu, perdendo o brilho e não se alastrou, o sacerdote declarará puro. Não é lepra, é apenas uma mancha comum ou uma erupção. Basta que essa pessoa lave as roupas que estiver usando e será considerada limpa. Mas se depois de se apresentar ao sacerdote para ser declarada pura, a mancha se espalhar na pele, o sacerdote fará novo exame. Se a mancha se espalhou pela pele, ele a declarará impura, é lepra. Quando alguém se apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver algum inchaço branco na pele, se os pelos no inchaço estiverem brancos e se houver uma ferida aberta no inchaço, então é um caso crônico de lepra e o sacerdote o declarará impuro. Nesse caso, ele não precisará ficar isolado para verificação, porque já está claro que está impuro. Se o sacerdote vê que a lepra tomou conta do corpo todo da pessoa, da cabeça aos pés, cobrindo a pele toda da pessoa, até onde é possível o sacerdote verificar, será feito um novo exame. Se de fato a lepra cobriu todo o corpo, então tornou-se lepra branca e a pessoa se tornou pura. Isto é a mesma coisa que estar curado. Por isso o sacerdote declarará a pessoa curada cerimonialmente pura. Mas no dia em que aparecer uma ferida aberta, a pessoa estará impura. Ao ver isso, o sacerdote declarará a pessoa impura. Uma ferida aberta é sinal de lepra, mas se a ferida aberta retroceder e a pele se tornar branca, o leproso voltará ao sacerdote, que o examinará outra vez. Se ele verificar que a lepra ficou inteiramente branca, então aquela pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, mas no lugar dela aparecer um inchaço branco ou uma mancha levemente avermelhada, deve-se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e se aparecer mais profundas do que a pele e os pelos embranquecerem, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que brotou da ferida. Mas se o sacerdote vir que os pelos da mancha não estão brancos e que o local não está mais profundo do que a pele e menos brilhante, então o sacerdote o colocará em isolamento por 7 dias. Se a mancha se alastrar pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha brilhante parar de crescer e não se alastrar, é apenas cicatriz que a ferida purulenta deixou e o sacerdote o declarará puro. No caso da pele queimada pelo fogo e a carne viva da queimadura se tornará mancha brilhante avermelhada ou branca. O sacerdote examinará a mancha.
Se os pelos estiverem brancos e a mancha parecer mais funda do que a pele, é lepra, que surgiu da queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de que a lepra não é a pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e perceber que os pelos não estão brancos e que a mancha não está brilhante e não estiver mais profunda do que a pele, então ele isolará a pessoa por 7 dias. Depois desse prazo, o sacerdote examinará de novo a mancha. Se ela tiver se espalhado pela pele, é lepra. O sacerdote a declarará impura. Mas se a mancha brilhante não avançou, nem se espalhou pela pele, tendo também perdido seu brilho, então foi apenas um inchaço provocado pela queimadura. O sacerdote declarará a pessoa pura e é apenas uma cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, deverá ser examinada pelo sacerdote. Se a ferida parecer mais funda do que a pele e os cabelos do local forem amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa impura, é sarna, ou seja, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o exame feito pelo sacerdote mostrar que é apenas uma mancha superficial da pele e não houver pelo escuro na parte enferma, então o sacerdote colocará a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará o local afetado. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais funda do que a pele, então a pessoa rapará os pelos, exceto a parte afetada, e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No fim dos outros 7 dias, o sacerdote voltará a examinar a doença. Se ela não tiver se alastrado e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, bastando que ela lave as roupas que estiver usando e estará pura. Mas se depois de todo esse processo de purificação a doença se alastrar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote fará novo exame. Ficando confirmado o alastramento da doença, o sacerdote nem precisa verificar se os cabelos no local da infecção estão amarelados. A pessoa é considerada impura. Por outro lado, se o sacerdote achar que a doença não avançou e que nasceram cabelos sadios no local do ferimento, é sinal de que a lepra sarou. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se um homem ou uma mulher tiverem manchas brilhantes na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se ele verificar que aparecem manchas brancas, mas sem brilho, não é nada grave. A pessoa é considerada pura. Se caírem os cabelos de um homem, isso significa que ele seja leproso. Ele está apenas ficando calvo, porém puro. Se caírem os cabelos apenas da parte da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiverem uma ferida avermelhada na parte calva ou na meia calva, é lepra. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na sua calva ou na meia calva for avermelhada, como as que aparecem na pele, o homem é leproso e está impuro. O sacerdote que verificar isso o declarará impuro por causa da ferida na cabeça. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. Quando aparecer uma mancha de lepra em alguma peça de roupa, seja de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em uma peça feita de couro,
Se a mancha for esverdeada ou avermelhada na roupa ou no couro ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer coisa feita de couro, é lepra. E a pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e o manterá isolado por 7 dias o objeto afetado. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a mancha e se tiver se espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo pedaço de couro, não importa o seu uso, é lepra contagiosa, o objeto é impuro. A roupa será queimada, seja peça tecida ou entrelaçada, seja de lã ou de linho ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é lepra contagiosa. A roupa deverá ser destruída pelo fogo. Mas se o sacerdote vir que a mancha não se alastrou pela roupa, ou pela peça de tecido, ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, o sacerdote dará ordem para que o objeto seja lavado e colocado em isolamento por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará o objeto novamente, e se a mancha não se alastrar, mas não tiver alterado sua cor, o objeto é impuro. O objeto contaminado deverá ser queimado. É lepra corrosiva, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote vir que a mancha perdeu a cor, o brilho, depois de ter sido lavada, a peça, então ele cortará aquela parte da roupa ou pedaço de couro ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto feito de couro, e se alastrar, é lepra. Essa peça terá de ser queimada. Mas se a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto feito de couro, esse objeto afetado será lavado pela 2ª vez e poderá ser usado de novo. São estes os regulamentos a respeito da lepra nas roupas de lã, de linho, ou nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos feitos de couro, a fim de que sejam considerados puros ou impuros. Salmos, capítulo 15. Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade, que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos, que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízos, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Salmos, capítulo 16. Proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Eu disse ao Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre e digna de respeito. As pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos e muito menos oferecer sacrifícios a eles. O Senhor é a minha riqueza, é o meu cálice de bênçãos. Ele é o cálice que sustenta a minha vida. Ele providenciou para que o meu pedaço de terra fosse terra bonita, com riachos e campos. Tenho uma bela herança. Em voz alta louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. No meio da noite escura, Ele ensina o meu coração.
Fiz do Senhor minha companhia constante. Enquanto Ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma e o meu espírito se alegram e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. O Senhor me mostra os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria, e ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Provérbios capítulo 27. Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não faça elogios a si mesmo, deixe isso por conta de outras pessoas. As pedras e a areia são pesadas, mas o peso causado pela insensatez do tolo é ainda maior. O ódio é cruel, a fúria é destruidora, mas a inveja é a mais perigosa ainda. Uma repreensão franca vale mais do que o amor escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está com fome, até comida amarga é doce. O homem que fica muito longe de seu lar é como o pássaro que voa perdido longe do seu ninho. Assim como os perfumes suaves alegram a vida, do conselho sincero de um homem nasce uma amizade. Não despreze o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Uma boa amizade vale mais que horas difíceis. Se você tem um bom amigo próximo de vocês, não precisará depender de parentes distantes. Meu filho, seja sábio e ficarei muito feliz. Então saberei dar uma boa resposta a quem me despreza. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e procura um refúgio. As pessoas inexperientes avançam às cegas e sofrem consequências. Emprestar dinheiros a estranhos, especialmente a uma mulher de má fama, é muito arriscado e traz sérias consequências. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Aquele gotejar constante que acontece quando chove e a mulher briguenta e implicante são muito parecidos. Tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. Com duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra. Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Quem toma conta de uma figueira tem o direito de comer seu fruto. Quem cuida de seu senhor merece ser recompensado. Assim como a água revela nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. O Sheol e a destruição são muito parecidos, porque nunca ficam satisfeitos, como nunca ficam satisfeitos os olhos dos homens. O valor da prata e do ouro pode ser testado pelo fogo. O valor de um homem é mostrado pela espécie de elogios que ele recebe. Ainda que você moa um insensato como trigo no pilão, nem assim ele abandona sua insensatez.
Procure saber como andam suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita nos campos, o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando e o capim das colinas for colhido, os cordeiros darão lã para suas roupas, e com as vendas dos cabritos você poderá comprar mais terra. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para o sustento de suas servas.